Dias, boa tarde, tudo bem com você? Deixa eu colocar o comentário fixo. E então oraremos e seguiremos fixar o comentário. Tudo certo. Hoje estaremos falando de uma história de uma mulher que se chama Raabe, e ela saiu do anonimato para fazer uma história ou para participar de uma história de honra. E eu gostaria de contar um pouquinho sobre ela e estudaremos então lições dentro desse capítulo que nos ajudará na nossa caminhada cristã. Eu vou orar com você, amém? Tá muito quente, né? Mas glória a Deus, vamos seguindo adiante. Eu sou suspeita porque eu amo frio, mas em tudo dai glória, em tudo dai graça, porque tem formosura em tudo aquilo que Deus fez. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Pai, pela oportunidade de estar aqui novamente, para juntos aprendermos e aplicarmos a Tua santa palavra na nossa vida do dia a dia, até a Tua volta. Sabemos que devemos renunciar ao nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir a Ti dentro dos Teus princípios, da Tua palavra, da verdade que é Jesus. Então eu me rendo em plena obediência, dependência da Tua revelação, do Teu querer, e que o Senhor venha nos conduzir para o Teu propósito através dessa linda história. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Essa história que eu vou retratar hoje aqui é de uma mulher chamada Raabe, e ela está na linhagem aí de Jesus, né? Por isso que ela saiu do anonimato para fazer uma história de honra. Raabe, ela morava ali em Jericó e ela era prostituta. E quando Josué enviou os espias para espiar, né, para examinar a terra de Jericó, ali de forma secreta, eles acabaram ficando hospedados na casa de Raabe, né? E ali o rei ficou sabendo que eles estavam ali, mas ela já tinha ouvido falar do grande eu sou. Ela soube que Deus havia aberto o Mar Vermelho, que Deus havia dado vitórias para ele diante de reis, e que o Senhor havia dado a terra de Jericó para o povo de Israel. E ali, sabendo de todos os relatos, né, todo o rei, a cidade inteira de Jericó estava ali em alerta e com medo do povo de Israel. Mas Deus tem seus planos e caminhos e havia prometido o povo entrar na terra prometida. Então, né, de alguma forma ela ajuda ali os espias, esconde eles, né, e quando o rei manda buscá-lo, ela dá uma desculpa dizendo que não sabia qual era a intenção deles e de alguma forma que eles provavelmente saíram enquanto a porta da cidade estava aberta. E então o rei manda, né, os soldados, vamos colocar assim, deles ali buscarem, né, encontrar esses espias. E aí Raabe faz um acordo com eles, dizendo que se eles, quando tomarem posse da cidade prometida, né, eles deixariam a família dela viva. E ali, então, os espias fazem um acordo com Raabe, dizendo que ela e a sua família, se permanecesse dentro da casa quando Josué e todo Israel fosse tomar posse ali de Jericó, estivesse dentro de casa, eles seriam poupados, né? E ali um deles, dos espias,
diz a ela para amarrar um cordão vermelho na janela para testificar aos soldados israelenses ali que ali era a casa de Raabe, que havia dado guarita para eles não serem pegos pelos soldados ali do rei de Jericó. Então, dentro desse firmamento, há lições para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá? Primeira lição: quando Josué mandou os 2 espias secretamente para examinar a terra de Jericó, aqui Deus está dizendo assim, que ele sempre vai te preparar para a bênção que ele vai te entregar. Então, Deus faz uma promessa na sua vida, mas ele te prepara para receber aquela promessa, porque a promessa já estará pronta, já estará lá. Então, aqui, como Josué enviou espias para conhecer a terra, para examinar como estava a situação, porque eles estavam ali praticamente para tomar a cidade, né? Então, o que significa essa lição para nós? Que Deus sempre vai nos preparar para a bênção daquilo que ele já fez como promessa e determinou sobre as nossas vidas. O que mais aprendemos aqui? Que os espias entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, se hospedaram ali. E aí você muitas das vezes não vai entender os planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que eu posso entender ou do que você pode entender. Quando que Josué saberia que salvando ali Raabe, né, e a família dela, Jesus viria dessa descendência, né? Nunca. Ele fez ali dentro de um plano que só Deus sabia, né? Deus colocou exatamente ele naquele lugar e não houve forma de preconceito em relação a Raabe ser uma prostituta. Por um lado, como ela de alguma forma tinha ali contato com vários tipos de homens, foi-se utilizado, né, dessa estratégia já, inclusive, para que os planos de Deus fossem adequados àquela situação, para o livramento dela diante da tomada de Jericó, né? Então é importante a gente saber que os planos de Deus, por mais que aos seus olhos pareça inviável, porque Raabe aqui era uma prostituta, mas para Deus ela seria da linhagem de Jesus, né? Isso é maravilhoso, gente. Então Deus nos ensina isso, que os planos dele são maiores do que os nossos. Terceira lição, que chegou ao ouvido do rei que tinha 2 espias ali espiando a terra. E sempre o que Deus mostra nessa situação? Que sempre vai haver um fofoqueiro, sempre vai abrir um que vai abrir a boca maledicendo, ou de alguma forma vai correr o seu nome por aí. Sempre vai ter um delator, sempre vai ter uma pessoa que vai estar de olho ali em você. Por isso você precisa estar vigilante e caminhando em santidade, caminhando dentro dos princípios de Deus, para que a vontade do Pai seja estabelecida na sua vida. O que mais entra aqui? Que o rei ele deu ordem para Raabe: coloque esses espias para fora de sua casa, porque eu vou mandar meus soldados irem aí buscá-lo. Mas só que assim, Raabe não obedeceu a voz do mal. Raabe não obedeceu a voz do rei, porque ela sabia que o rei dos reis, que é o Deus de Israel, estava com o povo, e ela haveria de servir aquele povo. Raabe já tinha um coração temente, disposto a obedecer ao Deus de Israel. E ela obedeceu ao rei dos reis e não ao rei de Israel. Então sempre vai ter uma voz ali para te tirar daquilo que é o propósito de Deus. Então ouça a voz do Pai, ouça a voz de Deus. Outra coisa, Raabe escondeu, né, e respondeu ali aos mensageiros que eles não estavam ali na casa dela, que ela não sabia da intenção daqueles homens e que com certeza eles já tinham saído pelo portão, e que se eles se apressassem,
eles encontrariam ali aqueles espias, né? Então aqui o que significa? Que Deus vai dar estratégia para mim e para você diante do propósito e da promessa que Ele estabeleceu nas nossas vidas. Que mais? Os mensageiros dos reis saíram pela porta da cidade e não encontraram. Então o que Deus está dizendo aqui? Que Deus, Ele vai estar te escondendo do olho maligno, Ele vai estar te escondendo da maledicência, Ele vai estar te escondendo debaixo das asas deles, assim como diz o Salmo 91. Né? Então é importante você saber que em meio ao processo, Deus está te guardando, Deus está te livrando e Ele te esconde do mal. Outra lição que é importante aqui é que antes que Raabe fosse dormir, ela fez um acordo com os espias de Israel, dizendo a eles que conhecia o Deus dele, que já ouviu falar que Deus havia aberto o Mar Vermelho, que tinha dado ali vitórias diante de rei e que eles estavam prestes a tomar Jericó, porque Deus, o Deus grande, eu sou, estava com, era, né, o Deus de Israel era o grande eu sou, é o grande eu sou. E ela sabia que aquele Deus sim era verdadeiro e somente a ele ela iria dar ali louvor e adoração. Ela já sabia da majestade do nosso Deus. E aqui, diante de estar maravilhada, diante de tudo que Deus fez, o que ela fez? Ela falou para eles, olha, eu gostaria que vocês me envolvesse nesse propósito aí, porque aquilo que é de bênção para vocês, eu também quero, né? E aí os rapazes, de fato, fizeram um acordo com ela, né? Então, o que Deus está nos dizendo aqui? Que nos planos dele, todo mundo que se envolve no processo, dentro do propósito, vai sair ganhando. Então, os espias foram guardados e protegidos e a família de Raabe futuramente seria poupada da morte. Então, aquilo que Deus tem para a minha vida tem que superabundar na sua, né? Seja de uma palavra de amor, seja uma bênção financeira, seja qualquer tipo de bênção. Sempre devemos abundar na vida do outro quando ambos, né, quando decidimos caminhar e ajudando o outro dentro do propósito daquilo que é do propósito de Deus. Que mais? Eles pediram para jurar que ela pediu, né, que era para eles jurarem que a família dela seria salva e pediu um sinal. Então aqui o que Deus faz? Alianças. Né? Alianças são feitas dentro de um propósito. E aqui, então, né, Raabe fez uma aliança com os espias e com o povo de Israel, dentro do propósito daquilo que Deus tinha. E aí, o que Deus deu? Deus deu a instrução, através daqueles meninos, para que, de fato, essa aliança viesse a ser efetivada. Que é o quê? A direção. Qual foi a direção que Deus deu? Deus deu para ele a direção. Olha, a gente vai te dar um cordão vermelho e você vai pendurar na janela. Então a direção veio de Deus, do povo de Israel para Raabe. Então ela havia pedido um sinal dentro dessa aliança e Deus deu ali algo real, algo que era visto a olho humano, né? Dentro dessa aliança. E o que mais Deus nos ensina aqui? Que a casa dela era junto ali da muralha, por onde ela desceu ali os meninos, né? Porque eles estavam escondidos no terraço, vamos colocar assim, lá em cima. E ela também os orientou. Olha, antes de vocês irem, né? Vão para a montanha, fiquem escondidos lá por 3 dias. E enquanto aí os mensageiros do rei, né, os soldados deles vão estar buscando vocês vão estar escondidos lá nas montanhas. Por 3 dias não saiam, quando der 3 dias vocês voltam lá para a cidade de vocês. Então ela também deu uma orientação ali, que é o que Deus faz conosco. Deus sempre vai nos dar uma direção. E o que a gente deve fazer? Obedecer. A casa dela aqui era um ponto estratégico, porque era ali rente à muralha, né? Então eles desceram ali pela corda, foram para o deserto e Deus deu a casa dela como um ponto de estratégia, um ponto estratégico. E isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. Deus sempre vai trazer pessoas ou lugares específicos como pontos estratégicos daquilo que Ele vai dar como livramento para
nossas vidas diante do processo. Que mais que aprendemos aqui? Que quando eles disseram que iria cumprir o combinado ali, que ela amarrasse o cordão vermelho na janela, só que eles também disseram, olha, nós daremos esse sinal do cordão, mas vocês também têm que colaborar conosco. Se vocês de fato não falarem a nosso respeito, ou que nós estivemos aqui, nós cumpriremos a nossa palavra. E vocês vão cumprir que quando a gente tomar Jericó, nenhum dos seus familiares vão sair de dentro de casa. Todos eles ficarão dentro de casa, porque se eles saírem e forem mortos, aí a culpa é nossa. Nós nos comprometemos diante da sua obediência. Qual que é a obediência? Colocar o cordão vermelho na janela para identificar para os soldados de Israel que você é Raabe e a sua família tem que ser poupada. E ninguém deve sair de dentro de casa. Então aqui Deus sempre vai trabalhar com a nossa obediência plena, né? O Senhor vai nos dar estratégia, mas Ele vai nos pedir uma obediência plena. O que mais que Deus nos ensina? Porque diante dessa obediência a gente vai ter a recompensa, né? E aí os mensageiros, quando voltaram e desceram lá da montanha para se encontrar com Josué, eles disseram o quê? Que todo o reinado, as pessoas, o rei, todo mundo estava morrendo de medo do povo de Israel. Então significa que Deus ele vai cumprir a promessa, pois o inimigo ele sempre tremerá diante da ação e dos planos de Deus. Você pode ter certeza que por mais que você não veja, por mais que de alguma forma você não está no controle, mas o grande eu sou está no controle de todas as coisas. Confie plenamente, descanse seu coração e siga todos esses passos para viver a recompensa e a plenitude de Deus, porque Raabe saiu ali de uma condição de prostituta para se tornar da linhagem de Jesus. Então, o filho dela foi Boaz, e aí a gente sabe que diante disso veio ali a linhagem de Jesus, e Raabe saiu do anonimato ruim para fazer a história, porque existe 2 capítulos aí que citam, né, no Velho Testamento, no próprio Josué, além ali do que é citado no Novo Testamento, a respeito de Raabe. Ela saiu de uma condição terrível e improvável para a linhagem de honra de Jesus. Então, eu e você devemos confiar e saber que dentro da obediência, dentro da instrução de Deus, dentro do esconder de Deus, nós estaremos caminhando rumo à vitória. E aí sabemos logo mais que quando o povo de Israel, né, rodeou ali as muralhas de Jericó, eles tocaram as trombetas e gritaram, as muralhas caíram no chão, e o povo de Israel foi lutar ali contra, né, o povo de Jericó, e Raabe e toda a sua família foi salva. Josué falou, tira Raabe toda a sua família e leva para o nosso acampamento, porque iremos destruir tudo que tem em Jericó, exceto o ouro e a prata, porque faremos aí algo para o altar de Deus, para oferecer ali ao Senhor, né? Então essa história nos ensina que uma mulher que era improvável, né, desmerecida ali diante da sociedade, ela saiu daquela condição para uma condição de conhecer o Deus vivo, mudar a história da sua vida e de toda a sua família e entrar ali, né, dentro, na verdade, Jesus estava dentro da linhagem de Raabe, dentro do improvável, e ela fez história. Então saiba que a minha dificuldade ou a sua dificuldade, as nossas experiências levada aos pés da cruz, os testemunhos que contaremos será para glorificar o Pai. Então, assim seguiremos em obediência, convictos da vitória, sabendo que Deus irá nos preparar para nos entregar a terra prometida, a bênção que tanto almejamos. Seja aí no nicho familiar, no trabalho, na faculdade,
no meio familiar, né? Como eu já disse, em qualquer situação. Filhos, pais e filhos, não importa qual seja, Deus te fará vencedor. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, eu agradeço a Ti de todo o meu coração, sabendo da Tua fidelidade, do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça. O Senhor, Pai, fez o improvável acontecer diante da Tua majestade, diante dos milagres os quais o Senhor realizou com o povo de Israel, ali a cidade de Jericó, e Raabe em específico, Pai, ouviu falar de Ti, soube dos Teus grandes feitos e sabia que Tu eras invencível. O coração dela estava como solo fértil para receber a Tua palavra, para receber o Senhor como Senhor também da vida dela. Ali, Pai, dentro dessa bondade, dentro dessa misericórdia, o Senhor tirou ela da condição de prostituta, Pai, para da linhagem dela sair ali Boaz, Pai, e dentro dessa realidade vir o Salvador, pois tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Assim faz conosco, Deus, age nas nossas vidas e que possamos fazer história em testemunhos para louvor do Teu santo nome. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te dê a bênção dele, te prepare para a bênção, você se prepare para ela, porque Deus é fiel e quando Ele fala, Ele cumpre. Lembre-se, curta, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque quanto mais você se inscrever, mais pessoas terão acesso, será enviado para mais pessoas e estaremos juntos então semeando a palavra do Pai. Amém? Tem o Pix também da oferta, se você sentir no seu coração, que Deus te abençoe e te retribua em nome de Jesus tudo aquilo que você precisar para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, às 20 horas. Virei com a nova palavra trazendo para o teu coração. Sendo da vontade do Pai, estaremos aqui. Deus te abençoe.